Boa noite, pessoal. Hoje vamos falar sobre termoquímica. Nossos componentes do nosso grupo são Jânio, José Neto e Abraão Ramon. Vamos começar então. Termoquímica. Termo vem de calor e química vem das reações químicas. Antes da gente começar, devemos entender alguns conceitos básicos, que são sistemas, que é o objeto de estudo que submete à observação. Um exemplo é uma água fervendo. O objeto de estudo lá é a água, não a panela ou fogo que interage. Aí também devemos saber vizinhança e ambiente, que é o oxigênio que interage com a água naquele sistema. E esses sistemas podem ser classificados em abertos, quando há troca de energia e matéria com o ambiente. Um exemplo é uma água fervendo com a panela aberta, que há uma interação do oxigênio e a água, e também a interação do calor com o sistema. E também há sistemas fechados, que é quando há troca de energia, mas não há troca de matéria com o ambiente. Um exemplo é um refrigerante. Quando está fechado, não há interação com a matéria, com o ambiente fora, mas há uma interação de temperatura entre eles. E outro exemplo é os sistemas isolados, que não há troca de energia e nem matéria com o ambiente. Um exemplo é a garrafa térmica, que não há troca de matéria, porque o ambiente está fechado do sistema, e também não há troca de energia com o ambiente fora. É isso aí, gente. E também temos que entender calor. Calor é energia em trânsito. É a energia que flui do sistema para suas vizinhanças, ou vice-versa. Outros conceitos que devemos entender é os processos que são endotérmico e exotérmico. O processo ele é endotérmico quando há uma absorção de calor. E quando temos essa absorção de calor, há uma sensação de resfriamento. E no processo exotérmico, há uma liberação de calor. Um exemplo é a combustão de gasolina em um carro. Esse é um exemplo. E quando temos esse processo exotérmico, há uma sensação de aquecimento. Outros exemplos são fotossíntese, ebulição da água, descongelamento. Esse é um dos exemplos endotérmico. E exotérmico é a combustão, como eu falei, queima de uma vela, queima de propano, combustão de combustível. É isso aí. Aí, nos processos, aqui temos na imagem aqui a água, que quando ela está no estado sólido, quando ela está congelada, e ela passa pelo líquido, que chamamos de fusão. Ela é um processo endotérmico. E quando ela está no estado líquido e passa para vapor, que é a vaporização, ela também é um processo endotérmico. Aí já ao contrário, quando ela passa do processo vapor para o líquido, ela é um processo exotérmico. E do líquido para o sólido, também é um processo exotérmico, como vemos aí na imagem. E outro conceito bem interessante é a entalpia. A entalpia pode ser definida como a quantidade de energia em uma reação, representado pela letra H.
ela é calculada pela subtração do delta dos produtos. Aí meu amigo vai falar um pouco mais sobre isso. E é isso aí, galera. Olá, boa noite. Meu nome é Jânio e eu vou me aprofundar um pouco mais no assunto sobre entalpia. Para a gente entender o que é entalpia, é bem importante deixar bem definido os dois processos que são eles: o processo endotérmico, que é a absorção de calor dentro da reação química, e o processo exotérmico, que é a liberação de calor dentro da reação química. A gente pode deixar definido entalpia como a quantidade de energia existente na reação, e uma vez que essa energia ela já está contida dentro dos reagentes, e quando eles são transformados em produtos, essa energia é liberada em forma de calor. A, a entalpia ela pode ser representada com a letra H, com a letra H, perdão, dentro das fórmulas. E antes da gente falar em cálculos, é bem importante ressaltar que não existe na atualidade uma forma de determinar o valor exato da entalpia em reagentes e produtos. O que se é feito na atualidade é determinar uma variação de entalpia. Essa variação de entalpia ela é determinada com equipamentos chamados calorímetros, que são equipamentos que medem o calor liberado em uma reação química. A fórmula utilizada para se calcular a variação de entalpia é a fórmula ΔH é igual a H final menos H inicial, ou ΔH é igual a H produtos menos H reagentes. Ou seja, se o resultado da fórmula der H negativo, isso significa dizer que é um processo exotérmico, que há liberação de calor. E se der positivo o resultado, H positivo, é um processo endotérmico, que há a absorção de calor na reação química. Para a gente entender melhor esses processos, vamos aqui. A variação de entalpia em uma reação endotérmica, a gente tem aqui o exemplo do nitrogênio mais o oxigênio, que dá igual ao dióxido de nitrogênio. Aqui, se a gente colocar ele na fórmula da variação de entalpia, o resultado vai ser 33,2 kJ. No caso aqui, o valor ele é positivo, isso significa dizer que ele teve uma absorção de calor, uma absorção da energia. E logo embaixo a gente tem aqui uma reação exotérmica entre o hidrogênio e o oxigênio, que resulta na água. Se colocado na fórmula, a variação de entalpia é igual a menos 286 kJ. E aqui a gente pode ver que houve uma liberação de energia, uma liberação de calor. E a gente vai entender isso um pouco melhor no gráfico aqui embaixo. Vamos lá, que nesse primeiro gráfico a gente tem um gráfico de uma relação de entalpia. E logo em cima a gente pode ver o H produto e embaixo o H reagente. Se a gente for substituir isso e colocar números, colocar variáveis, vamos colocar aqui para o H produto 10 e para o H reagente o 5. Se a gente colocar na fórmula, fica ΔH é igual a 10, que é o H produto, menos o H reagente, que é 5, que vai dar igual a 5, um valor positivo. No caso aqui teve uma absorção de calor. Um valor positivo significa dizer que há uma relação de entalpia e há uma absorção de calor. Agora, nesse outro gráfico, a gente pode observar que está tendo uma reação exotérmica, no caso, uma reação de liberação de calor. A gente pode ver que o H reagente ele está em cima do H produto. Isso significa dizer que ele é maior. Se a gente coloca ele na fórmula usando as mesmas variáveis utilizadas no outro gráfico, 10 e 5, agora só que invertido, porque o H reagente é maior, a gente coloca ΔH é igual a 5, no caso o H produto, menos 10 H reagente, que vai dar igual a menos 5 kJ. Isso significa dizer que houve uma liberação de calor. Agora, o meu companheiro de grupo vai dar alguns exemplos de questões que possam aparecer.
Bom, primeiramente uma boa noite, eu sou o José Neto e estarei introduzindo agora os exemplos. Foram separados 2 exemplos, sendo eles uma reação endotérmica e o outro uma reação exotérmica. Para diferenciarmos as equações, utilizamos o resultado do cálculo da entalpia, que é o ΔH. Sabendo que, se ele for o número real maior que zero, a reação é considerada endotérmica, onde há absorção de calor. E se ele for o número real menor que zero, ele é considerado exotérmica, onde ocorre a liberação de calor. Aqui nós temos um ΔH igual a menos 5.652 kJ por mol, que é o número real menor que zero. Então essa equação ela é considerada uma equação exotérmica. Já aqui no exemplo B, onde nós temos um ΔH com o valor de 142 kJ, sendo um número real maior que zero, ela é considerada uma reação endotérmica. Antes de eu me aprofundar no cálculo, eu queria falar que se trata de um cálculo simples, certo? Onde ele não necessita de vamos dizer assim, uma grande atenção, certo? Ele apenas necessita do conhecimento da fórmula e dos dados que vai ser informado no enunciado da questão. Aqui neste exemplo, no exemplo A, temos a base, né, que é a nossa fórmula principal. E logo após ele começou a desenvolver o ΔP, que seria o delta dos produtos, certo? Ele achou esse resultado, de acordo com o enunciado da questão, desenvolveu até chegar a este resultado, certo? Então aqui ele encontrou o HP, o delta dos produtos. E ele foi para o HR, que seria o delta dos reagentes. Ele encontrou este resultado, ok? Logo após encontrar os dois resultados, o HP e o HR, ele substituiu os valores na fórmula, que ficou igual a menos 7.874 menos 2.222, que ele obteve como resultado ΔH igual a 5.652 kJ por mol. Aqui no exemplo B, temos a mesma mecânica do exemplo A, de certo modo, alterando apenas o sinal do resultado final, ok? Que aqui será o número positivo, por se tratar de uma reação endotérmica. E aqui encerro a apresentação do capítulo de termoquímica. Queria de primeira mão agradecer pela atenção de todos, certo? E que estamos disponíveis para qualquer dúvida. Obrigado e tenha uma boa noite.